mas também quis a providência divina que esta sessão solene também fosse conjunta, porque a história da cidade do Rio Grande também está diretamente ligada à história militar do nosso município, especialmente da Marinha do Brasil. Então, não é inapropriado também que esta sessão solene seja feita de forma conjunta. Também aqui por segundo peço, para delimitar um pouco, e precisaríamos de muito tempo para falar sobre a história da Câmara. Esta casa, quando realizou os festejos dos 250 anos, foi feito um bonito trabalho, bem dedicado, do resgate desta história, que aqui eu tenho que fazer o registro, se deve muito ao ex-vereador Renato Tubino Lempec, que trabalhou muito para o resgate dessa história nos festejos dos 250 anos. Então, muito do que nós temos hoje sobre a história da Câmara foi coordenado, então, pelo ex-vereador Renato Lempec. Também quero aqui dizer que vou fazer um pequeno recorte do início da história da Câmara, tendo em vista que tem muita história e ficaria também precisaria de muito tempo para falar, e eu não sou professor para dar aula aqui, o professor Lares está aqui, que foi meu professor da faculdade, com certeza farei isso com melhor propriedade do que eu. Eu vou fazer um comentário do início dessa história. E por isso nós também temos que nos situar um pouquinho nos antecedentes da criação e instalação da Câmara de Vereadores. Nós estamos aqui num espaço, como todos sabem, que era disputado pelo Império Português e pelo Império Espanhol. Aqui nós, no litoral, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até Colônia do Sacramento, mais disputado pelos portugueses. E na região missioneira, mais pelo Império Espanhol. Consequência disso é que aqui foi instalado pelo Império Português, através do militar conhecido de todos nós, o Brigadeiro José da Silva Paz, que era um militar da Ordem de Cristo. Essa Ordem de Cristo é pouco falado, mas ela foi sucessora da Ordem dos Cavaleiros Templários, que havia sido extinta por ordem do Papa, e depois, em Portugal, foi recriada como Ordem de Cristo. Então, era uma ordem, além de militar, religiosa também. E Silva Paz, dentro desse contexto histórico, recebendo uma missão do Império Português, fundou o Forte Jesus Maria e José aqui em Rio Grande, que, segundo as pesquisas, era onde é situada atualmente a Praça 7 de Setembro, próximo ao Instituto de Educação Juvenal Miller. Então, ali foi um presídio, capela, fortificação forte, de uma multifinalidade, esse equipamento que foi aqui instalado em 19 de fevereiro de 1737. Em 17 de julho de 1947, 10 anos depois, houve a elevação de Rio Grande num status de povoado, que também nós tínhamos vários níveis administrativos, né? Como nós temos o bairro, a vila, o distrito atual, né? Para município, nós também tínhamos vários níveis administrativos. Então, em 1747, Rio Grande foi elevado da condição de povoado para a condição de vila, adquirindo assim uma maior autonomia. Esta provisão, como falou ali no vídeo, né, foi por uma ordem de Dom João V, mas expedida pelo governador e capitão-geral do Rio de Janeiro e vice-rei do Brasil, Gomes Freire de Andrade. Então não é à toa que nós temos uma rua, uma via em Rio Grande denominada de Gomes Freire, porque ele foi exatamente o executor desta ordem do rei Dom João V. E quem fez as providências foi o ouvidor da comarca de Paranaguá. Então, como o ouvidor da comarca de Paranaguá, tomar as providências físicas, né, para que isso acontecesse. Mas a Câmara de Vereadores, propriamente, a estrutura de Câmara de Vereadores, foi instalada aqui dia 16 de dezembro de 1751.
E aqui cabe ressaltar que na capitania do Rio Grande do Sul houve uma Câmara única por 60 anos, de 1751 a 1811. Então, era uma única Câmara. O Rio Grande do Sul era uma coisa só. Era uma administração só, através da Câmara aqui de vereadores que funcionou, num primeiro momento, em 1751. Por que num primeiro momento? Porque, como também foi mencionado, em 1763, nós tivemos um fato muito relevante para a história de Rio Grande, que deveria ser mais contada em livros, em vídeos, em peças de teatro, que é a invasão de Rio Grande pelos espanhóis. Esse fato foi muito relevante. Foi tão relevante que reduziu a condição administrativa de Rio Grande, que deixou de ser sede da Câmara de Vereadores, passando essa sede, por óbvio, por questões estratégicas, né? Não vai deixar uma unidade administrativa em mãos de inimigos. Foi transferida, no primeiro momento, para Viamão e, num segundo momento, para Porto Alegre. Por isso que Rio Grande deixou de ser capital do estado do Rio Grande do Sul, exatamente em consequência aí da ocupação espanhola em Rio Grande, onde nós tivemos o saque da nossa igreja de São Pedro, que não era catedral, era a igreja matriz de São Pedro. O altar foi furtado, levado para o Uruguai, e aí tem várias outras histórias que nós podemos aqui também lembrar. Mas um fato interessante é que a Câmara de Vereadores de Rio Grande tem 2 aniversários. Na verdade, nós temos 2 datas de nascimento. Isso é pouco falado com essa ênfase, porque nós tivemos esse momento da criação e depois ela foi transferida. Então, Rio Grande deixou de ter Câmara de Vereadores, mas teve um momento que Rio Grande voltou a ter Câmara de Vereadores, sem prejuízo daquela Câmara já criada que foi transferida para Viamão e depois para Porto Alegre, que foi exatamente em abril de 1809, através também de uma provisão régia, de um ato do Império Português. E foi aqui reinstalada a Câmara de Vereadores no dia 12 de fevereiro de 1811. E aí começa uma nova história também, uma nova etapa da história da Câmara de Vereadores. Então, a Câmara de Vereadores de Rio Grande tem 2 momentos. Hoje nós estamos celebrando aqui o primeiro momento, né? O momento mais antecedente, o momento que também nos dá orgulho, porque nós somos capital da capitania do Rio Grande do Sul por um momento, então isso eleva também nossa autoestima, mas não podemos deixar de registrar também aqui que nós tivemos a segunda data de aniversário. E só uma curiosidade também, a Câmara de Vereadores na época tinha outras funções administrativas que nós atuais. Um pouco, em Portugal também há até hoje, uma diferenciação. Câmara de Vereadores em Portugal é o poder executivo, e lá o poder legislativo é exercido pela Assembleia Municipal. Então, à época também, a Câmara de Vereadores tinha uma função de legislar, como é hoje, mas também de poder judiciário. A Câmara de Vereadores fazia, às vezes, de poder judiciário, de administração, então, de poder executivo, de polícia e também de receita, de fazenda pública, de arrecadação, de cobrar impostos. Então, realmente é uma função muito diferente, até porque na época, no momento que o Brasil estava sendo colonizado, as estruturas administrativas eram menores, mais enxutas, porque também expendiam menos custos para sua manutenção. Então era compreensível também que as unidades administrativas acumulassem funções até para ser mais fácil a sua manutenção. Fato interessante é que a Câmara de Vereadores começou com 3 vereadores. 3 vereadores, um procurador, que na época o procurador cuidava, também fiscalizava, doutor Marcelo, os bens da própria Câmara, as obras que eram realizadas, fiscalizava, então cabia ao procurador, 2 juízes ordinários, doutor Regis, e um juiz de órfãos. E quero aqui finalizar mencionando o nome dos 3 vereadores, afinal de contas, né? Pouco se fala dos 3 primeiros vereadores da Câmara. Um deles era o tenente Antônio Rodrigues Fernandes Braga, o José Batista de Carvalho e também o tenente José Vieira Lima. Esses são os 3 primeiros vereadores da Câmara Municipal, apesar que todos esses
membros que eu falei, o procurador, os 2 juízes ordinários, o juiz de órfãos, todos eram eleitos, todos eram escolhidos por eleição. Obviamente, na época, o voto não era universal, havia uma série de critérios, né, para poder ser eleitor, havia o conceito de homens bons, onde também, para classificar assim, tinha aspectos hereditários, né, dos direitos na época do Império Português, o direito constitucionário, tá, que determinava quem tinha o direito a voto e a ser votado na época. Mas eu peço desculpas, eu sei que esse tema poderia ser estendido escorrendo mais assuntos, mas sinteticamente peço licença porque hoje é o que eu pude trazer aqui para os senhores nessa sessão solene. Então, agradeço e tenho muito orgulho, presidente, de poder aqui também integrar essa instituição tão antiga, tão tradicional do nosso município, de importância para o Estado e também que teve um momento estratégico até para também a segurança do Brasil colônia. Então, desejo a todos uma boa noite, que Deus abençoe o nosso Poder Legislativo. Obrigado.